E é o seguinte, eu tenho um monte de pergunta aqui no Insta, então eu vou lendo elas, vou respondendo elas aqui. E se fosse... Ah, temos Live Pix também, né? Então vamos lá. Olha só. O Roger Chaves mandou aqui a seguinte pergunta para mim. Mestrado em Engenharia Aeronáutica no ITA. Abre as portas para sumir do Brasil? Cara, na verdade, qualquer curso superior que você fizer, abre as portas para sumir do Brasil. Se você gosta dessa área aí de exploração espacial e tal, Engenharia Aeronáutica no ITA é um dos melhores cursos do Brasil. Né? Se você pegar todos os cursos do Brasil, de todas as áreas, o Engenharia do ITA, né? A Engenharia Aeronáutica do ITA é um dos melhores. Então você vai ter uma chance realmente muito, muito grande de ir embora do nosso país. Tá na hora, hein? Tá na hora. Bonato Diogo. Vamos lá, ele falou aqui, ó, sobre a viagem ao passado. Existe alguma teoria mais objetiva? Só falam dos paradoxos. Cara, como assim falam dos paradoxos? Eu li sua pergunta até ontem, né? Assim que você mandou, eu não entendi muito bem. Mas vamos lá. Viajar no tempo, tanto para o passado como para o futuro, é totalmente possível, é totalmente viável, tá? É totalmente viável, você pode viajar viajar no tempo, na verdade, né? Tanto para o passado como para o futuro. O grande problema é que a gente não tem tecnologia para construir a máquina para fazer esse tipo de viagem. Tá? Então é sempre bom da gente falar aqui, né? Que eu falo muitas vezes, até quando eu tô com o pessoal ao vivo lá, que é o seguinte: você tem na física, tá? Você tem na física toda a parte teórica da parada, ou seja, você resolve todas as equações, você usa todas as leis, todas as regras, nada ali foge ao que a gente tem do funcionamento do universo. Teoricamente está perfeito. Depois nós vamos para outra parte. A outra parte é a parte experimental do que nós estamos falando. E aí começam a ter grandes complicações, tá? Então, a viagem no tempo é uma dessas coisas que traz grandes complicações, tá? No fato de você ter que construir o equipamento que seria capaz de fazer você viajar no tempo, tá bom? Mas é possível? É possível viajar no tempo, sim. Tá? É possível viajar no tempo. Agora, os paradoxos é que eu não entendi. Vamos lá. Os paradoxos que a gente tem a gente tem o paradoxo dos gêmeos, né? É um paradoxo ligado à viagem no tempo, né? Então, a viagem, eu vou usar aqui muito, ó, tá? Vou usar aqui minhas IAs aqui para ajudar a gente, ó. A viagem para o futuro, ela é possível, né? A teoria da relatividade do Einstein mostra que o tempo é relativo e pode passar em taxas diferentes para observadores diferentes. E aí entra o que a gente chama do paradoxo dos gêmeos, ou seja, você pega dois irmãos gêmeos, coloca um numa nave e manda esse cara viajar perto da velocidade da luz. Quando ele voltar, ele não envelheceu e o cara que ficou aqui na Terra, que é irmão gêmeo dele, envelheceu. Mas como que um envelheceu diferente se eles são gêmeos? Então, esse é um dos paradoxos. E o outro paradoxo é o conhecido como paradoxo do avô, né? Eu acho que é isso que você quis dizer com relação aos paradoxos. O paradoxo do avô é o seguinte: eu viajo para o passado, mato meu avô. Mas como que eu viajei para o passado se eu matei meu avô? Aí entram as interpretações sobre a viagem no tempo. Se você usa a interpretação do De Volta para o Futuro, isso não é possível. Porque o De Volta para o Futuro você não pode interagir com o seu passado. Se você usa a abordagem do Ultimato, por exemplo, dos Vingadores, aí você pode, né? Porque lá nos Vingadores, no Ultimato, lembra, né, que o Capitão América briga com ele mesmo, né? Então não tem muito problema, tá? Então basicamente isso. Sérgio, eu duvido que vamos conseguir viajar no tempo. Eu também duvido. Vou repetir. É possível? Sim, é possível, tá? Possível é. Viável? Não é muito viável, não. A série Dark é só isso, né? Aliás, a série Dark, se você piscou, meu amigo, você já não sabe mais onde você está ali no tempo.
O Regis Labate 4894 também virou membro aqui do Ciência Sem Fim. Muito obrigado aí. Vai chegando aí, galera, sentando-lhe o dedo no like. O tempo é relativo. Exatamente isso. Tá bom? Nunca vamos ter uma máquina, senão tinha voltado para o passado e saberíamos. É verdade. Quem fez isso foi o Stephen Hawking, né? O Stephen Hawking duvidou, né, da viagem no tempo, tanto que ele fez o seguinte, ele marcou uma festa, né, com os viajantes do tempo e ninguém apareceu, tá? E aí ele provou que a viagem do tempo não pode existir. Show de bola? O Heitor Santos. Serjão, vi um vídeo de você falando sobre o Planck Time. Poderia me dizer o que é? Claro que poderia. Planck Time, cara, é o tempo ali bem no início, tá? Bem no início do universo, tá? A gente chama de tempo de Planck e tem também a medida de Planck, tá? Tem a comprimento de Planck, né? Então, o Planck Time, deixa eu ver aqui qual que seria o valor dele, né? O Planck Time é o menor intervalo de tempo que tem algum significado físico, tá? Esse seria o Planck Time. 10 elevado a menos 24 segundos, tá? 10 elevado a menos 24 segundos, esse é o Planck Time. Esse é o momento ali, né? É o momento ali em que o universo começa, né? O Planck Time tem tudo a ver com toda aquela discussão que muito provavelmente vocês acompanharam do Graviton, né? Do Graviton. Então, o Planck Time seria, se a gente conseguisse acessar o Planck Time, a gente estaria num negócio que a gente chama de gravidade quântica. Aquele dia lá, com o Mano Monark, faltou eu falar isso aí, entendeu? Foi um erro meu, eu esqueci de falar sobre a gravidade quântica, que é quando você junta, né, a teoria da relatividade com a quântica. Mas é isso aí que é o nosso querido Planck Time, tá bom? O Bill Mask mandou R$50 aqui de superchat. Entrevista do Dr. Willerson Evaristo Gomes. É IFI da Unicamp. Vou procurar ele, cara, tá? Hawking era louco? Lógico que não. Que Hawking era louco? Loucos somos nós que não entendemos nada dele. O Iago Silva mandou aqui. Quais serão as próximas missões para Marte? Boa pergunta, cara. Marte é o seguinte. Já vi sua pergunta aqui, ô The Alexander. The Alexander. Vamos lá. Quais serão as próximas missões para Marte? A próxima missão para Marte é a missão Escapade, tá? Missão Escapade é uma missão aí que deve ser lançada, né? Tudo indica que deve ser lançada no New Glenn, tá? E o problema é que a janela para Marte está se fechando, né? A janela para a gente viajar para Marte, ela só fica aberta a cada 26 meses e ela está se fechando neste momento, tá? O New Glenn tem que ficar pronto para que a gente, né? O New Glenn tem que estar, não é que tem que ficar pronto, né? Tem que ter confiança no New Glenn a modo de colocar uma missão nessa chamada Escapade. Essa missão ela vai medir o quê? Pelo nome dela você já deve ter uma ideia. Ela vai medir o escape atmosférico de Marte, tentar entender por que Marte é desse jeito, o que aconteceu com o planeta para ele ficar seco desse jeito, tá? Então, essa é a missão Escapade. A China tem a ideia de mandar a missão de retorno de amostra de Marte também, em algum momento aí nos próximos anos. Não nessa janela, então deve ser na próxima, que deve ser ali por 2027, 2028. Tá bom? Então, essas são as próximas missões aí. Tá bom? Beleza? O Matsuo Magik mandou 10 aqui. Ó. O que aconteceria com o equilíbrio do nosso sistema solar caso algum dos planetas seja destruído? O sistema iria se reajustar ou entraria em colapso? Aí é o seguinte, cara, eu dou a dica para vocês de usarem um programinha chamado Universe Sandbox.
O Universe Sandbox, você consegue brincar, fazer essas simulações, tirar o sol e colocar um buraco negro, tirar um negócio e colocar outra coisa, tá? Então, você brinca com tudo isso. Muito provavelmente viraria um caos, tá? Muito provavelmente viraria um caos, porque a gente vive num sistema equilibrado. Por exemplo, você tira Júpiter da parada, vira um caos. Se você tirar Mercúrio, Mercúrio tem uma influência gravitacional também, embora pequena. Então essas coisas vão bagunçar. Elas vão ficar caóticas até chegar num equilíbrio, mas vai ser um equilíbrio diferente do equilíbrio que a gente vive atualmente. Tá bom? Mas Universe Sandbox. É isso mesmo, né, Alexander? Acho que é isso mesmo. Tá? Universe Sandbox. Muito bem, chegamos aqui na pergunta do grande Alexander. Alexander, para quem não sabe, é o editor lá do Space Day. Salve aí, Alexander. O que acontece com os Little Red Dots? E por que estou ouvindo castores? Como que é, cara? Eu vi lá a música. Aquele sujeito. Ai, só vocês, cara. Vocês me matam o coração. Tá doido. É isso aí. Então vamos falar aqui dos Little Red Dots. Para quem não tem nem ideia do que são os Little Red Dots, o pessoal adora, né, os Little Red Dots, por quê? Quando o James Webb começou a observar... Vou te mandar aqui, Tainá. Você põe aí na tela pra galera. Então vamos lá. Primeiro, o que são os Little Red Dots, né? Quando o James Webb começou a apontar seus olhos lá para o início do universo, começaram a aparecer objetos, vamos dizer assim, que aparentemente são galáxias, né? Aparentemente eram galáxias que estavam, né? Aonde, vamos dizer assim, foi aquele vídeo que eu fiz, né, que é as galáxias impossíveis do universo e tal, que elas não poderiam estar ali, porque eram coisas que a gente estava vendo com menos de 1 bilhão de anos do universo e que pelas teorias da evolução galáctica, daqui a pouco eu vou ter uma pergunta sobre isso aqui que eu vou responder também, não teria tempo delas evoluírem a chegar naquele ponto ali. São pequenos pontinhos vermelhos que a gente não consegue nem ver direito, mas ficou conhecido como os Little Red Dots do James Webb, tá? Muito bem. Aí, essa galera aí toda, que vocês já sabem quem é, começou a falar, olha aí, ó, acabou pro Big Bang, tá vendo aí o James Webb? Fim do Big Bang, pá de cal no Big Bang, olha aí, ó, tem galáxia lá no início, galáxia estruturada, galáxia bonitinha, galáxia feita, pronta, tal, não sei o quê. E podem voltar em todos os meus vídeos. Desde o início, eu sempre falei o seguinte. Ninguém, em momento algum, disse com certeza, 100% de certeza, que aquilo lá eram galáxias. Galáxias nascidas lá, o universo nasceu pronto. O James Webb está provando isso. Eu nunca, até lá no debate, eu falei, cara, a gente não sabe o que é isso. Os caras estão estudando, eles estão estudando ainda. É muito pouco tempo. O James Webb foi lançado em 2021. Ele começou a funcionar em 2021. Nós temos 3 anos de funcionamento. Isso é muito pouco tempo. É muito pouco tempo. Estão aparecendo coisas que nós nunca vimos. Os astrônomos têm que estudar isso. Você não estuda isso do dia para a noite. Não é assim que funciona. Tá? As coisas demoram. Você vai lá e faz outra medida. Assim é que funciona um negócio que essa galera não faz a menor ideia, chamado método científico. O que é o método científico? É isso. Você faz observação, você cria uma hipótese, você testa aquela hipótese, faz mais observação, muda as hipóteses, vai testando, vai mudando, vai ajustando as coisas, vai ajustando o tal do... não, porque o modelo não pode ser ajustado. Lógico que pode. Modelo é isso, entendeu? É isso que é modelo. A galera não consegue entender essas coisas, tá? Eles não conseguem entender. A galáxia tá lá, aquele pontinho vermelho. O que é aquilo? Num primeiro momento, uma galáxia. Nossa, mas como que tem uma galáxia? Vamos estudar mais. Estudaram os Little Red Dots e já chegaram a várias e várias conclusões do que seriam os pequenos pontos vermelhos do James Webb. Uma delas, que seriam buracos negros
que a gente estaria vendo ali buracos negros se formando, empoeirados, por isso que fica vermelho. Tá? Chegaram à conclusão de um tipo de estrela ali diferente. E agora, a mais recente, e é isso, não sei, entendeu? Mas o mais recente estudo sobre os Little Red Dots indicam que eles sejam pontos ali no halos de matéria escura, mas não a cold dark, né, a fria, mas sim a matéria escura quente. A matéria escura tem dois tipos sabores, tá? Seria a matéria escura quente. É isso. Não sabemos, cara. Por que a gente não sabe? Porque os pesquisadores pegaram os dados, analisaram da maneira como eles foram analisados, tá? E chegaram a essa conclusão. Amanhã pode sair um outro artigo falando, não, os Little Red Dots são tal coisa. Agora tem uma coisa mais importante ainda, além dos Little Red Dots. Eu ia falar isso até amanhã, mas já vou aproveitar e falar aqui. O pessoal fez um grande estudo agora recentemente e eles descobriram, aí é que mata, porque é o seguinte, cara, se você for uma pessoa honesta, você divulga tudo, mesmo sabendo que você vai apanhar. Coloca esse último link que eu mandei pra você, Tainá. Mesmo sabendo que você, cara, os caras eles não nem sabem, eles não leem, eles não querem nem saber. Olha isso aqui que demais. James Webb prova que muitas galáxias do início do universo são impostores. O que quer dizer isso? Que não são nem galáxias. Fizeram um estudo aqui sensacional. De 300 objetos brilhantes lá no início do universo que são tidos como galáxias, tá? Vamos lá. 137, ou seja, 67% não são de alto redshift, ou seja, não estão lá no início do universo, são de low redshift. Só 7% delas é que são de redshift alto. Só 7%. Então, de novo, os caras estão errados, os caras não sabem de nada. O que está acontecendo? Não é isso, cara. Não é isso. O James Webb é um instrumento astronômico que nós estamos entendendo o seu funcionamento. Nós estamos descobrindo coisas. Seria muito estranho se eu lançasse um telescópio que custou 10 bilhões de dólares e ele não visse nada novo. Ele está vendo um monte de coisa nova. O que nós temos agora é que interpretar essas coisas. O Little Red Dots, eu queria falar um outro negócio para vocês. Tem alguns astrônomos agora que eles estão colocando que existiu uma era no início do universo que surgiram esses Little Red Dots. Porque tem uma coisa importante que eu não falei, que é o seguinte, eles desaparecem depois. Então, por exemplo, em redshift mais próximo, não tem Little Red Dots. Eles aparecem numa determinada faixa de idade. Eu postei um negócio aqui no spatialday.com.br, vou até mostrar para vocês, mostrando justamente isso, tá? Existe uma era dos Little Red Dots, tá? É muito interessante isso. É uma coisa que a gente não sabia. Quer dizer que isso desaprova o Big Bang? Isso não tem nada a ver, nada a ver com o Big Bang. Absolutamente nada, tá? É que o pessoal estão estudando. Estão estudando. Aqui, ó, quase estrelas, tá? Com buracos negros em seu interior. Isso seria uma outra explicação para os Little Red Dots, tá? E de 300 objetos estudados pelos astrônomos, tá? Boa parte deles não são de alto redshift, seriam coisas ali de redshift mais intermediário, tá? Então, assim, o que são essas coisas? A gente não sabe. Hoje não dá para saber, tá? Isso é um problema? Não, aliás, isso é muito bom, né? Isso é muito bom, tá? Muito bom, tá?